Ora boas pessoal, como é que é? Vamos então aí analisar as tips que lancei nestas lives durante esta semana. Vamos ver também como é que correu o março até agora, visto que eu só estou a começar agora a analisar estas lives e vamos a isso. Eu quero essencialmente mostrar-vos como é que correu, o que é que eu achei dos heads que tive, os erros que fiz, as melhorias que posso fazer e é um bocado por aí. Vamos a isso? Então let's go, vamos passar aí para o PC. Bem malta, já estamos aí no PC, não vamos perder aqui mais tempo, vamos já aí passar para o Excel, onde tenho o registro das apostas. Quero apenas aqui relembrar neste início de vídeo, vocês malta, se estão efetivamente a começar nas apostas, registem sempre as vossas apostas, todos os dias, todas as vossas apostas registem, porque é super importante vocês conseguirem analisar o vosso trajeto, o vosso trabalho, o que é que vocês estão a fazer bem, o que é que vocês estão a fazer mal, é muito importante. Bem, não vou demorar muito mais tempo, vamos passar rapidamente já para o Excel das nossas apostas em live. Let's go! Bom malta, já estamos aqui no Excel. Como vocês conseguem ver aqui, basicamente o mês de março começou aqui a 1, portanto, basicamente a primeira semana foi de 1 de março até 7 de março, a segunda semana começou aqui a 8 até 14, pronto. Estamos aqui a fazer a análise da segunda semana, isto porque estamos a começar agora, a primeira semana não fizemos esta análise, mas tudo bem, não há aqui grande problema. Queria só mostrar-vos aqui que estas foram as tips da primeira semana. Se vocês também acompanharam os lives, viram bem quais foram as tips e, portanto, também não há aqui grande problema, mas pronto. Estas foram as tips da primeira semana. Como vocês veem aqui, claramente uma tendência de greens incrível. Começámos muitíssimo bem, de uma forma que já não tínhamos há muito tempo mesmo. Foi muito bom. Pronto. E infelizmente não fiz este vídeo porque não consegui, mas pronto, vamos analisar já a segunda semana. Claramente vocês veem que grande parte do green foi feita aqui na primeira semana. Isto é um Excel fornecido pelo Fabiola, creio eu. É um Excel até já bastante antigo. Se vocês tiverem alguma curiosidade, procurem no Google Fabiola. Creio que seja esse o nome. Se não for esse o nome, depois eventualmente eu corrijo noutro vídeo. Mas bom, aqui temos os mercados, a primeira coluna. A segunda coluna é a competição da aposta que foi. Aqui o dia. A quarta coluna, o desporto, que é sempre futebol. Eu só aposto em futebol. Outra coluna é o jogo. E depois, aqui, isto já foram umas mudanças que eu fiz. Aqui coloquei a aposta. Aqui coloquei a percentagem investida que meti na live. Vocês veem sempre 1%, 0,50%, 0,25%, 2%. Portanto, toda essa minha percentagem está aqui no investido. E depois aqui a odd. E depois aqui o resultado. E automaticamente calculo aqui o lucro dessa aposta. Estas foram as nossas entradas em live. Como vocês veem, claramente uma diminuição da tendência. Se vocês olharem para aqui, temos aqui bastantes reds, poucos greens até. Vamos já analisar como é que isto correu esta semana, mas claramente não foi uma semana tão boa como a primeira. Foi claramente... Aliás, até deve ter tido prejuízo nesta segunda semana, infelizmente. Mas bom, vamos já analisar isto. Portanto, começando aqui pelos tipos a partir de 8 de março, que era o que eu estava a dizer. Portanto, começamos aqui claramente dia 8 de março, que foi nesta segunda-feira. Começámos aqui com Belenenses Benfica, era o jogo do dia, era a live do dia. Tivemos aqui um red, fomos buscar o over 0.5 HT. Tivemos aqui também uma apostazinha no Atalanta com o Inter, um handicap ao Atalanta e um handicap ao Betis. Isto foram duas oportunidades que eu vi em live, que por acaso também, graças à malta que também está no chat, portanto já sabem, se vocês não estão nas lives, acompanhem as lives e colaborem, porque graças a vocês também conseguimos aqui perceber outros tipos de apostas possíveis e interessantes. Aqui Atalanta com o Inter e Betis com o Alavés. Foram duas apostas que vimos aqui em live e por acaso até foram rentáveis, interessantes. Não acompanhei muito esses jogos, portanto não consigo analisar muito a boa aposta. Mas aqui é importante vermos o quê? Apostámos apenas 0,50%, ok? Portanto, quando nós não temos muita certeza, 0,50%, estamos com uma stake mais baixa, com uma aposta mais baixa e como não estamos a acompanhar o jogo, é diferente. A nossa aposta aqui foi no sentido do over
do over 0.5 HT no jogo do Belenenses com o Benfica, 1%, que foi red. Podemos ver aqui neste over 0.5 HT deste dia no Belenenses com o Benfica, efetivamente era um jogo que estava aqui a dar bastante Benfica, como vocês conseguem ver. As estatísticas da própria primeira parte, vocês veem 67%. Tivemos algumas oportunidades para o Belenenses também. Portanto, eu sinto que até foi uma aposta interessante, uma boa aposta até. Só que, infelizmente, não... deixem-me só vir mais para este espaço por causa da câmara. Mas sim, infelizmente não deu certo. E vocês veem aqui que houve até bastantes oportunidades aqui para o Benfica. Podia ter surgido este final de primeira parte. Infelizmente, não me correu muito bem. Portanto, eu creio que aqui estivemos no sentido certo. O problema aqui foi... Na segunda parte, os gols do Benfica surgiram muito cedo e, portanto, depois não conseguimos aproveitar os gols do Benfica e, portanto, este jogo saímos em red. Bem, voltando então aqui para o Excel, agora vamos para o dia 9 de março, em que fizemos aqui duas entradas. Na Champions, no Juventus com o Porto, over 1.5 HT e no Braga Guimarães, under 1.5 HT. Vamos já analisar este jogo. Este dia saímos claramente em red, como vocês conseguem ver aqui. Saímos com 1,25% de red. Muito mau dia, claramente. Mas vamos aqui analisar, vamos ver aqui estas entradas, se foram boas entradas ou não. Bem, começando aqui com este Juventus com o Porto, podemos ver aqui que eu entrei neste over 1.5 HT. E porquê, malta? É muito simples de explicar. O primeiro gol surge aos 19 minutos, um gol até bastante cedo, que era a equipa que não se esperava tanto que marcasse, que era o Porto. O Porto, vocês podem ver aqui na primeira parte, teve muito poucas oportunidades. Portanto, claramente a tendência seria de uma Juventus. A Juventus precisava de marcar aqui, nessa altura, penso que 3 golos para conseguir passar. E, portanto, a tendência seria uma Juventus a aparecer para o final da primeira parte com muita força. Não aconteceu. A Juventus estava, efetivamente, a criar algumas oportunidades. No entanto, esse gol não apareceu, mas eu creio que estivemos no local certo. Foi uma boa aposta. Até conseguimos ver aqui que o final da primeira parte foi bastante interessante. Aliás, vocês conseguem ver que temos aqui 65% de posse de bola na primeira parte para a Juventus. Apenas 7 remates, 9 remates para o Porto. Portanto, tivemos aqui bastantes tentativas de gol. Infelizmente, o gol não surgiu e eu acho que aqui tivemos muito bem. Muito mal tivemos nós aqui no Braga com o Vitória de Guimarães, em que eu efetivamente entrei, é verdade, neste under 1.5 HT. Acho que até, lá está, vocês podem ver que eu até tive aqui um golo que foi anulado aos 28 minutos. Tive aquela esperança de, ok, pode ser que ainda dê, mas depois efetivamente o Abel Ruiz marcou aqui aos 40 minutos. Foi um jogo que não fez sentido, foi uma aposta, lá está, um erro crasso. O que é que estava a acontecer? Tínhamos um Braga a vencer 1-0, derby do Minho. Eu acreditava que íamos ver aqui um Braga a acalmar um bocadinho mais nessa primeira parte. Não o fez. Continuou a carregar. O Guimarães começou a abrir muito os seus passos. Muita defesa e, portanto, o gol do Braga ficou muito provável. Foi uma entrada que não fez sentido. Foi uma entrada, sim, na fé. Que é uma coisa que eu recomendo sempre não fazerem. Que é, eu tinha a estatística, que era claramente para under 1.5 HT. E depois tinha também a minha ideia de que o Braga ia acalmar. Mas não acalmou e efetivamente marcou. Lá está, marcou primeiro, foi anulado. Ainda marcou o segundo que foi efetivamente validado e portanto foi claramente uma má entrada. Por isso é que é importante nós percebermos aqui os erros que fazemos e que não fazemos para perceber que aqui foi uma má entrada. Porquê? Porque o Guimarães estava a abrir muitos espaços na defesa, estava a ficar apenas com 2 defesas atrás, espaços muito abertos, não fez qualquer sentido porque o Braga é uma das melhores equipas do campeonato português no contra-ataque. Para o dia 10 não passamos, passamos para o dia 11 porque no dia 10 não fiz nenhuma aposta, tive aqui, eu ainda comecei uma live, não sei se vocês recordam, comecei uma live aí da Champions, mas tive de interrompê-la a meio, porque efetivamente tinha aqui coisas para fazer em casa, tínhamos aqui um evento em casa, portanto, passemos para o dia 11. Dia 11. Fizemos aqui uma entrada no over 0.5 HT no jogo do Ajax com o Young Boys e um handicap full time. Isto foi uma quinta-feira, não se esqueçam. No Manchester United com o Milan, o handicap ao Milan mais um. Comecemos pela primeira. Bom, antes de mais, podemos ver aqui que neste handicap do Milan sacamos aqui um bom green com uma boa odd, uma odd de 2.
sacámos aqui 1% de green. Infelizmente aqui no jogo do Ajax com o Young Boys esse gol HT não surgiu e portanto saímos aqui com 0.5 red. Foi um bom dia, acabámos por sair em green. Bom, falando aqui desses jogos, primeiramente sobre o Ajax com o Young Boys. É um jogo super rápido, um jogo com duas equipas que praticam um futebol muito rápido. E claramente era um jogo para termos aqui um over 0.5 HT. Esse over não aconteceu, esteve muito perto, acabou 0-0 ao intervalo. Mas se nós formos ver aqui as estatísticas, o Ajax estava muito por cima. Mesmo nas estatísticas da primeira parte podemos ver que 7 oportunidades de golo, 3 remates à baliza, 4 para fora. Do lado do Young Boys não houve aqui qualquer oportunidade nesta primeira parte e portanto claramente tivemos no lugar certo, não tenho dúvidas nenhumas, portanto aqui foi uma grande aposta. Aliás, na segunda parte o Ajax duplicou estes valores, se vocês forem ver, vejam aqui. Pronto. Na segunda parte também teria sido interessante, mas certamente que eles abriram o marcador aqui aos 62 minutos. Poderíamos ter apanhado se eu tivesse mantido aí a atenção, mas como estávamos com o foco no jogo do Manchester United com o Milan, se vocês se recordam, acabei por não me aperceber disto, mas efetivamente nesta primeira parte eu sinto que estivemos no lugar certo, simplesmente não aconteceu aqui este gol. Aliás, vocês aqui pelo gráfico veem que o Ajax esteve muito por cima. Eu não estive a ver muito o jogo, vi a estatística, vi um bocadinho do jogo, vi que o jogo estava rápido, fui nesse over 0.5 HT, lá está, com 0,5%. Porquê? Porque não estava a ver o jogo na totalidade. Portanto, malta, lembrem-se sempre disto, é importante. Se vocês não estão a ver o jogo, não têm os dados todos desse jogo, diminua o stake, diminua o risco e vão. Depois, relativamente ao United com o Milan, foi o jogo que eu estava a acompanhar, era o jogo que eu tinha mais certezas, foi o jogo que eu fui com 1%, foi green, foi bom, saímos em green no dia. Porquê que fui com 1% nesta aposta? Vocês conseguem ver, a minha aposta foi feita aqui na segunda parte, mais ou menos aqui por volta desta altura, aqui onde eu tinha o rato. Vocês conseguem ver que o Milan estava a assumir o jogo completamente. Era um jogo com uma... Aliás, eu fiz a entrada mais para a frente. Eu fiz a entrada aqui mais para o fim, na verdade. Mas o que eu quero vos dizer é que foi um jogo que o Milan estava a assumir a tendência do jogo, a assumir o controle e que, portanto, claramente foi uma entrada que fez total sentido. Este handicap mais um. Na altura o United já estava a vencer por 1-0 com o golo aqui aos 50 minutos e, portanto, foi uma entrada que fez total sentido. Por acaso, deu-nos a screen aos 92 minutos, que valeu muito a pena, mas esta aposta foi uma aposta que eu acho muito segura. Entramos, aliás, muito perto do fim, portanto foi um dia quase que não íamos apostar, eu e o Eduardo decidimos ir neste handicap e muito bem, grande aposta. Vamos para o dia 12. Bem, malta, passemos então aqui agora para o dia 12 e vocês podem ver que neste dia 12 fizemos aqui 4 apostas. Tivemos no jogo do Nacional com o Marítimo, isto era uma sexta-feira, convém relembrar que era uma sexta-feira. Fomos aqui neste Nacional com o Marítimo e também tivemos a acompanhar o Augsburgo com o Mönchengladbach. Primeiro fomos neste over, era um jogo para golos, já vamos ver, mas foi um bom green com 0.5%. Porquê? Porque não era o jogo que eu estava a acompanhar. Lembre-se sempre disto, que é muito importante. Num jogo que eu não estou a acompanhar, raramente vou com 1%. Diminuo quase sempre a stake. No jogo Nacional Marítimo, era um jogo que estávamos a acompanhar, um jogo claramente que era um jogo para overs, era um derby da Madeira, os overs estavam todos a favor e portanto eu decidi ao intervalo fazer este over 1.25, não foi ao intervalo, foi aos 40 minutos na verdade, para aproveitar depois, se não houvesse o gol rápido, até aos 60 minutos entrava então depois no over 0.5. Entrei no 1.25, o gol surgiu logo ali aos 42, 43, foi quase logo a seguir a ter entrado, já vamos ver isso. E portanto saímos aqui com um belo green neste over 1.25, porque depois na segunda parte deu mais 1 ou 2 golos. No fim ainda tentámos apanhar aqui o Nacional handicap mais 1, porque o Nacional começou a tomar o controle do jogo, mas não deu certo, não marcaram, mas tudo bem, foi um void, foi uma aposta anulada, foi devolvida, porque o Marítimo também não marcou. E depois também tentámos apanhar aqui o over 13. Tentei apanhar aqui o over 3,5, mas como vocês conseguem ver com 0,25%. Era uma aposta muito mais arriscada. Já estava fora da linha que eu acreditava para esse jogo. E portanto acabei por tentar esse over 3,5 pelo jogo rápido que estava. Ok, podemos ver aqui antes de mais que
neste jogo do Augsburgo com o Borussia Mönchengladbach estava já 1-0, uma equipa, tínhamos aqui claramente um Mönchengladbach a dominar o jogo, portanto, a partir de, eles fizeram 1-1 e eu creio que depois ainda houve o 2-1 para o Augsburgo, então aí eu entrei no over 3,5 e acabou por bater certo, porque efetivamente estava aqui muita pressão do Gladbach. De repente, por acaso aqui podemos ver que o Gladbach aliviou, podia ter sido aqui um red, mas lá está, era uma aposta muito provável, porque tínhamos aqui o favorito a perder por 2-1, muito perto do empate e a arriscar mais. Aliás, isso surge o gol do Augsburgo, precisamente por esse risco que o Gladbach estava aqui a ter. Vamos fazer para o jogo principal desse dia, Nacional Marítimo, esse sim. Como vocês viram, eu disse que acreditava que era um jogo para golos. Nós estávamos aqui aos cerca dos 40 minutos, ainda estava 0-0 no jogo. E eu decidi aqui entrar no over 1.25, os overs já estavam muito interessantes, eu acreditava que ia ser um jogo pelo menos para 2 ou 3 golos. E portanto acabei por entrar no over 1.25 com a perspectiva de, se o gol não surgir, vou entrar no over 0.5. O gol surgiu logo a seguir, aos 44 minutos, fantástico, fiquei com uma parte inteira praticamente de borla para um gol, e se o gol surgisse tinha aqui green total. O gol surgiu logo aos 58 minutos, fantástico. Depois conseguimos ver que ainda aqui que o Marítimo faz inclusivamente o 2-1 aos 65 minutos, e daí a minha tentativa do handicap mais 1 ao Nacional. Vocês conseguem ver aqui pelo gráfico, o Nacional começou a pressionar bastante, aliás aqui esteve muito perto do gol, o que mostra que este handicap foi no sentido certo, com a perspectiva de o Nacional conseguir empatar o jogo. Também no fim fui ao over 3,5 com uma porcentagem muito baixinha, como vocês viram, 0,25%, precisamente para tentar aproveitar este Nacional, esta força do Nacional aqui. Bom, passemos agora então aos dias mais complicados, os dias que normalmente existem muitas apostas, e como vocês veem, grande parte das apostas foi nestes dias, no sábado e no domingo. Vamos começar pelo sábado e vou tentar resumir isto muito rapidamente, porque eu sei que bom, o meu domingo foi maluco, mas já lá vamos. O meu sábado, 4 apostas, fizemos aqui os jogos da Liga Portuguesa apenas, tivemos no Farense com o Belenenses, no Benfica com o Boa Vista, também tive no Santa Clara com o Portimonense, mas não fiz nenhuma entrada, e no Tondela com o Sporting. Começamos aqui com o Farense Belenenses. Era um jogo que eu acreditava que era um jogo para poucos gols, mas acreditava num Farense claramente dominador. Tentei aqui uma aposta muito interessante, o Farense a ganhar na primeira parte. Estava com uma odd de 3,70, uma odd muito alta na altura. Farense a dominar o jogo. Decidi arriscar 0,5% apenas. Reduzi, lá está, a stake, tendo em conta o risco. Infelizmente deu red, mas sinto que estive até bem posicionado aqui. Ok? O problema foi este over 1,5. Também saímos aqui em red neste over 1,5. E porquê? Na minha opinião, era um jogo para unders, tal como eu disse, e muito bem. No entanto, tal como eu acreditava que o Farense não perdia este jogo, eu acreditei que eles marcariam nesta segunda parte. Fui nesse over 1,5 nessa perspectiva, de poder apanhar um gol tanto para o Farense como para o Belenenses. O Belenenses começou, creio eu, a dominar essa segunda parte, e eu acho que essa foi a razão deste over não ter batido. Talvez poderia não ter feito esta entrada, mas como eu acreditava tanto no gol do Farense, decidi ir na mesma e saí em red nessa aposta. Depois aqui do Benfica com o Boa Vista tivemos um jogo completamente típico, um Boa Vista que leva logo uma expulsão no início, portanto o Benfica começa a dominar bastante rápido o jogo, e portanto entrei rapidamente Benfica a vencer na primeira parte, cerca de 25 minutos. Entrei com meia porcentagem, lá está, porquê? Entrei com 0,5% porque eu não gosto de jogos com expulsões. E eu preferia aproveitar este jogo na segunda parte, em que o Benfica, se não marcasse, iria pressionar muito mais, como até o fez, mas marcou logo no início e, portanto, pronto, tivemos logo aqui o green e ainda não fiz mais nada no jogo, porque um jogo com expulsões, malta, saiam desses jogos o mais rapidamente possível, e esse foi um dos meus grandes erros para um jogo de domingo, já lá vamos. Portanto, aqui foi claramente uma grande entrada. Infelizmente, só nos anulou aqui uma destas, não é? Este Farense HT se calhar foi muito rebuscado. Eu poderia aqui se calhar ter feito aqui um 0,25%. Mas como eu acreditava e via que o Farense estava muito melhor, decidi ir na mesma. Eu reduzi a stake, mas se calhar podia ter reduzido um pouco mais.
estou ainda um bocado com dúvidas relativamente a isso. Depois, por último, no último jogo, fomos aqui num over full time no jogo do Tondela com o Sporting. Eu acreditava que era um jogo para poucos golos, um jogo em que o Sporting vencia, mas acima de tudo eu acreditava em 2 golos. Ou seja, um jogo para poucos golos, mas eu acreditava em 2 golos. O jogo estava 0-0 ao intervalo. Decidi ir neste over 1.25. Ou seja, eu acreditava que um dos golos ia aparecer garantidamente e portanto ficava logo automaticamente quase de borla para o segundo, caso esse gol aparecesse. Era uma estratégia muito idêntica àquela que eu fiz aqui neste over 1.25 cá atrás, no dia anterior, neste Nacional com o Marítimo. Era uma estratégia muito igual, simplesmente aqui o gol do Sporting apareceu muito tarde, aos 81 minutos. Aqui qual foi o erro, malta? Muito simples. Eu acreditava que era um jogo para 1/2 golos. Eu entrei no 1.25. Eu tinha de ter feito aqui a entrada do over 0.5 full time. Não havia hipótese. Tinha de fazer essa entrada, porque tendo em conta que estava no over 1.25, eu tinha de fazer... Esta entrada só se complementa bem quando não há golos. Se entrarmos no over 0.5 para aproveitar um gol e anula de certa forma este over 25 ou deixa-nos aqui de borla. Tinha de ter feito, foi um erro, porque eu acreditava nesse gol. O favorito estava empatado 0-0, um jogo que o Sporting ia procurar o gol, o Tondela ia tentar aguentar, mas o Sporting ia pressionar demasiado e portanto eu tinha de ter entrado nesse over 0.5, foi claramente aqui um erro. Vou-vos só mostrar aqui neste jogo do Farense, tendo em conta aquilo que eu disse, mostrar aqui um bocado o gráfico, porque dos outros jogos eu creio que não fazia muito sentido. Bom, já aqui estou no Farense com o Belenenses, malta, e como vocês conseguem ver, aqui foi um jogo que deu muito mais Farense. Aliás, vocês conseguem olhar logo aqui para o gráfico e veem claramente que deu muito mais verde, que é o que significa o lado do Farense. Muito mais verde, muito mais Farense. E portanto, aliás, muito mais Farense até na própria primeira parte. A segunda parte não tão forte, mas na primeira parte claramente. E portanto eu fui nesse a Farense a vencer HT com uma porcentagem mais baixa. Era o que eu estava a dizer. Talvez pudesse baixar aqui ainda um pouco mais para 0,25. Não o fiz. Tudo bem. Acho que foi uma entrada que teve no sentido certo. O over 1,5 foi na mesma perspectiva. Eu queria apanhar aqui o gol do Farense. Estava a jogar em casa. O Belenenses é muito fraco. Apesar de ser bom defensivamente. Acreditava na plenitude que o Farense ia marcar aqui o gol. Não o fez. Aliás, conseguimos ver que no final ainda pressionou aqui bastante. As próprias estatísticas dizem isso. Vejam aqui, 57% de posse de bola, 12 remates, 4 à baliza, 5 para fora. Eu sinto que tivemos aqui no sentido certo. Tivemos aqui 1% de red, nem foi muito mal. O Farense devia ter conseguido mais. Malta, muito rapidamente aqui, só para mostrar. Não ia mostrar, mas muito rapidamente. Vocês conseguem ver aqui aquela tendência do Sporting. E com muitas oportunidades na segunda parte, o over 1.25 esteve muito perto de bater e acho que fez muito sentido. Tal como vos disse muito bem, sinto que só faltou aqui o over 0.5. Foi isso que eu devia ter entrado, foi aí um erro, malta. Levem atenção, se acreditam que é um jogo para 1 ou 2 golos, mas têm muita confiança, o meu sistema de probabilidades dizia que era muita probabilidade deste over 1,5 e 0.5 acontecer e portanto eu aqui tinha de ir buscar um gol se o jogo estava 0-0. Ponto. Levem isto como uma aprendizagem. Vamos para finalizar muito rapidamente. Vamos então aqui ao último dia, ao dia 14 de março, domingo. Acompanhámos aqui estes jogos. Fiz aqui o Leverkusen com o Bielefeld. Este jogo não foi feito em live, malta, portanto se vocês não estão no meu canal de Telegram, vocês têm de se juntar rapidamente. Está na descrição aqui do canal. Eu vou colocar aí o canal do Telegram. Juntem-se lá, porque eu lá, quando faço acompanhamentos em live de jogos, quando não estou em direto no YouTube, eu meto lá as minhas tips, quase sempre. E, portanto, juntem-se lá se não querem perder este tipo de tips. Este jogo foi um jogo que eu estava a fazer, por acaso. Muito interessante. Um jogo muito rápido. O Leverkusen estava a perder 2-0. Eu fui aqui na perspectiva de apanhar o ambas marcam, que bateu logo. Ainda fui. E quando bateu o ambas marcam, o 2-1, o Leverkusen ia à procura do empate. E portanto eu fui na perspectiva de tentar com 0,25, ou seja, com metade do green que tinha tido aqui na primeira aposta. Eu fui com metade do green tentar buscar o over 3,5. O possível empate. Até podia ter sido um gol para o Bielefeld e fazia o 3-1. Portanto eu creio que aqui
creio que aqui neste jogo estive muito bem posicionado. Depois, já em live, entramos em live no YouTube, já com o Leipzig, Frankfurt, sendo do total destaque para Moreirense, Rio Ave, como vocês também já devem saber. Aqui no Leipzig, com o Frankfurt era um jogo que eu acreditava muito para gols, o Leipzig estava empatado, o jogo estava bom para ir buscar um gol do Leipzig. No entanto, o gol não surgiu e, portanto, acabámos aqui por perder esta aposta por basicamente 0,25% na vitória do Leipzig e 75% no over 2,5, porque eu acreditava muito nesse gol. Foi um erro, porque eu não estava a acompanhar o jogo totalmente. Depois comecei a ver em live e daí ter exposto os meus 1%. Comecei a ver esse jogo em live depois. Mas foi um erro, isto porque o jogo acalmou e eu podia ter parado aqui o meu reforço. Este over 2,5 foi uma estratégia de reforço. De 5 em 5 minutos reforcei o over 2,5, 0,25% em cada uma das entradas. No entanto, foi claramente um erro, porque o jogo acalmou bastante. O Leipzig deixou de conseguir criar, o Frankfurt defendeu o resultado e, portanto, eu podia ter parado este reforço e aqui se calhar saía apenas com 0,50 de red em vez do 1%. Mas pronto, foi a minha ideia e aqui era muito difícil sair daqui em green, mas pelo menos conseguia reduzir este red. Depois o jogo que tivemos em live foi o Moreirense-Rio Ave. Era um jogo que o Moreirense o Rio Ave entrou rapidamente a vencer o jogo e, portanto, era um jogo que eu acreditava que o Moreirense ia assumir aqui mais o jogo e, portanto, fui neste over 1,5, visto que o jogo estava 1-0 até aos 70 minutos, creio eu, 70, 75 minutos. Houve muitas paragens na segunda parte e sabia que ia haver muito tempo de desconto e houve, acho que foi 6 minutos. Portanto, eu fui neste over 1,5 que estava a 2,23, como vocês conseguem ver aqui, muito bom. Fui com 1%. Aliás, eu dividi esta entrada em duas. Entrei aos 75 minutos, creio eu, com uma odd de 2 e depois entrei aos 80 com uma odd de 2,40. Ok? Portanto, dividi aqui a entrada. Eu pus aqui apenas um investimento de 1%. Numa linha, não ia por aqui as duas porque ainda era a mesma. Era ir com 0,5% e depois reforçar. Portanto, não fazia sentido aqui colocar duas entradas. Foi o que eu fiz. Fui com 1%. Uma odd 2,23. Um grande green, porque bateu depois o gol do Moreirense. O Moreirense nem estava a fazer muito. Eu já vos posso mostrar, mas o Moreirense nem estava aqui a fazer muito. Mas por acaso a aposta foi vencedora. Surgiu aqui o gol num contra-ataque contra o Rio Ave e foi merecido. Honestamente, porque o Rio Ave não merecia sair daqui com a vitória. Por fim, fizemos aqui um under full time, under 3,5 neste jogo. Isto está errado, malta. Vou corrigir aqui em live. Isto foi um under 3. Ok? Isto faz o autocomplete. Ok, foi aqui um under 3. Isto foi um erro, malta. Este under 3 neste vitória com o Guimarães. Claramente. E são estes erros que eu digo-vos para vocês terem em conta. O jogo ficou logo com uma expulsão muito cedo e fui no under. Porquê? Porque tipicamente os jogos com o under normalmente têm dado jogos para menos golos. E aqui tínhamos um Vitória já com menos 1. O Gil Vicente já estava a ganhar 1-0. Portanto eu acreditava que o Gil Vicente ia só recuar, defender o seu resultado tranquilamente. Ainda tínhamos aqui uma margem de 2 golos. Só que infelizmente o jogo mudou completamente. O jogo aumentou muito de ritmo, o jogo teve muitas oportunidades para as duas equipas, o jogo ficou inclusivamente 4 ou 5-2, portanto vejam lá bem, com um penalti falhado, entre outras coisas. Portanto foi aqui uma entrada completamente falhada, uma entrada que não fez de todo sentido. Portanto assim vos digo, sempre que virem um jogo com um expulso, saiam desse jogo. Não façam grande coisa nesse jogo, ignorem o jogo, porque o jogo tanto pode dar jogo para gol, como pode dar jogo para under, depende muito da postura das equipas e, portanto, eu sugiro mesmo largarem esses tipos de jogos e é isso que eu vou passar a fazer cada vez mais, ou então se entrar vai ser com 0,25, vai ser exposições muito, muito, muito pequenas. Depois, para finalizar o dia, fomos aqui ainda ao over 2,25 do Stuttgart com o Hoffenheim, um jogo que era claramente para golos, o jogo estava 1-0 para o Hoffenheim, um jogo estava 1-0 para o Stuttgart. O Hoffenheim a pressionar bastante, que parecia mesmo que ia dar o ambas marcam. Então fui neste over 2,25 aos 60 minutos, creio eu, na perspectiva de apanhar um golo do Hoffenheim e um golo do Stuttgart.
Se apanhasse apenas um gol de uma das duas equipas, ficava logo com 2 golos no jogo e, portanto, já só perdia metade. Foi isso que aconteceu. O Stuttgart marcou primeiro, ficou 2-0 e o Hoffenheim automaticamente desligou do jogo. Portanto, eu tinha aqui este over 2.25, não o reforcei e bem, tive muito tentado a reforçar, mas o Eduardo também esteve bem nisso, disse-me que não, e é verdade, eu aqui não reforcei e foi muito, muito bem não reforçado. Fui com este 0.5% e perdi apenas 0.25, como vocês conseguem ver aqui, porque deu os 2 golos, faltou o nosso terceiro gol. Se o segundo gol fosse do Hoffenheim, o jogo abria e esta aposta tinha sido vencedora, sem dúvida alguma, mas o Stuttgart marcou o segundo e, portanto, acabou com o jogo aí. Portanto, este aqui acho que tive no sentido certo, foi uma boa entrada. A pena que o segundo gol foi do Stuttgart e acabou com o jogo. Por fim, terminámos o dia com o Porto Paços de Ferreira, um jogo muito pobre. Estava à espera muito mais deste jogo. Uma primeira parte pobrezinha, mas já estava à espera disso. A segunda parte estava à espera de um jogo muito rápido para o Porto. O Porto demorou bastante a aparecer no jogo. Decidi apanhar aqui esta vitória do Porto a 2,20 com 0.5%. Uma boa entrada, não saiu em green. No entanto, fiquei com aquele amargo de boca porque eu queria apanhar o gol do jogo. Queria ter entrado aqui com 1%. Estava a ver o jogo, estava a perceber a tendência, só queria ter posto os outros 0.5% no over 0.5 do jogo. Não deu tempo, eles marcaram logo e assim ficou o jogo. Acabámos o dia em green. Podemos ver aqui então o resumo desta semana. A partir de 8, malta, começámos aqui com 2 dias reds. Este dia 10 não operámos. Depois acabámos bem a semana acabámos em green na semana, aqui com 0.46%, 1,50% da banca. Perdemos aqui 0.91% e depois aqui mais um lucrozinho no fim. Percebemos aqui 2 ou 3 erros mais ou menos nesta análise da semana e claramente são coisas para mudar. Em termos de mês, estamos assim com 9,23% de lucro nestas entradas live e com 26% de ROI, portanto é bastante interessante. Até em dias estamos claramente superiores, em apostas estamos aqui quase já 50-50, começámos muito bem, mas esta semana não foi claramente boa. Aliás, vocês conseguem ver aqui, pelo gráfico dos dias, claramente que esta semana tivemos aqui muito voláteis, mas estamos aqui prontos para a nova próxima semana. Aliás, já vem aqui, hoje é segunda-feira, dia 15, e portanto vamos entrar já aí em força com os jogos de hoje. Malta, espero que tenham curtido este vídeo. Foi um vídeo apenas e só para vos mostrar aqui as minhas entradas em live que nós temos acompanhado nesses jogos. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês continuem a acompanhar aí as nossas entradas nestes nossos jogos do dia. E estamos aí para mais uma semana de luta. Let's fucking go, malta. Um bem-aja. Até logo. Let's go.